Eclesiastes capítulo 9, do verso 7 ao verso 9. Estamos dando sequência à nossa série sobre tabus, assuntos que raramente são tratados nos púlpitos de hoje. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 9, 7: vai, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Desfruta a vida. Algumas traduções dizem: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, nos quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua recompensa nessa vida e no teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Senhor, ajuda-nos no decorrer desta reflexão. Mantém nossos pensamentos cativos à obediência da tua palavra, Senhor, e que qualquer argumentação humana que se atreva a levantar-se contra o conhecimento do Senhor caia por terra, e que a verdade em amor prevaleça na nossa vida, em nome de Jesus. E todos digam amém. Será que Deus, o Deus da Bíblia, é um estraga-prazer? A imagem que muita gente tem de Deus é uma imagem caricata, de um Deus ranzinza, um Deus que está lá no seu trono torcendo o nariz cada vez que nos vê felizes, um Deus que sempre tem que se intrometer na vida da gente para cortar o nosso barato, um Deus para o qual tudo é pecado, qualquer coisa que nos alegre, que nos satisfaça é pecado. Se este é o seu Deus, se esta é a imagem que você tem de Deus, eu sinto em lhe dizer, meu irmão e minha irmã, você está redondamente enganado. O Deus da Bíblia não é um Deus estraga-prazer, muito pelo contrário. Se Deus fosse contra o prazer, seja de que ordem for, por que então Ele nos dotou de prazer? Para você ter uma ideia, há um hormônio produzido pelo nosso corpo chamado endorfina. É este o hormônio responsável por toda a sensação de prazer que a gente tem. Só para você ter uma vaga ideia do significado que isso tem para nós, porque não é apenas o prazer pelo prazer, pela sensação que dá, mas aquilo que o prazer resulta na vida da gente. Eu resolvi fazer um levantamento. Louvado seja Deus pela Wikipédia. E eu encontrei que entre as coisas, os benefícios que o prazer, que a endorfina proporciona, nos traz, nós temos a melhora da memória. Prazer faz bem para a memória. Nós temos a melhora do estado de espírito, do humor. O nosso humor melhora substancialmente por conta da atividade deste hormônio ligado ao prazer. Aumenta a nossa resistência imunológica. Olha que coisa interessante. A pessoa que tem prazer nas coisas que faz, ela é mais resistente, ela não adoece com facilidade. Melhora e aumenta a nossa disposição física e mental. Bloqueia as lesões dos vasos sanguíneos, faz bem até para a nossa pressão sanguínea. Tem efeito anti-envelhecimento.
É interessante que a ciência descobriu isso agora. A Bíblia já fala disso, ó. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. É a fonte da juventude. Removem os superóxidos, os chamados radicais livres. Alivia as dores. Ainda ajuda na nossa concentração. Isso aqui são apenas alguns exemplos do que a endorfina, o hormônio do prazer, nos proporciona. Ora, se Deus criou o prazer, por que a gente insiste em tratá-lo como um tabu? Por que associamos o prazer à culpa? Na época da Jovem Guarda havia uma canção, que depois foi regravada pelo Cazuza, que dizia: tudo que eu gosto é imoral, é ilegal, engorda. A gente acaba criando uma associação. Bem, se dá prazer, se me dá algum tipo de satisfação, logo deve ser pecado. O texto que nós acabamos de ler diz: come com alegria o teu pão. Mas as pessoas acham que para serem aceitas por Deus, para serem atendidas nas suas orações, elas precisam se abster desse prazer. Aí fazem do jejum uma moeda de troca. Senhor, vou fazer o seguinte: já que o Senhor é um Deus estraga prazer, que não gosta de me ver alegre, que prefere me ver com o estômago aqui nas costas, morrendo de fome, então eu vou ficar sem comer, eu vou me abster desse prazer, porque aí o Senhor me abençoa. Está vendo como funciona a mente religiosa? Uma coisa é o jejum como disciplina, ok, você vai se dedicar à oração, vai passar aquele período enfocando aquilo, não vai ter nem tempo nem vontade de comer, isso é outra coisa. Outra coisa é você eleger uma prática como essa, como o jejum, como uma maneira de se auto-penalizar, se abster de algum prazer a fim de ser aceito por Deus e atendido nas suas orações. Isso simplesmente não é bíblico, queridos. Isso também se aplica com relação ao sexo, por exemplo. Nós lemos no texto: desfruta a vida com a mulher que amas. Numa outra tradução diz: goza a vida com a mulher que amas. Mas eu acho que se eu me abstiver do sexo, eu estarei aos olhos de Deus mais santo. Como se houvesse no sexo em si alguma coisa de pecado, de sujo. Ontem eu tratei sobre isso no encontro de casais, e eu soube de situações dentro da igreja onde a mulher confessou: eu detesto o sexo, eu acho uma coisa suja. E o marido dela tentando servir a Deus de maneira correta, dizendo: eu não sei mais o que fazer, ela não me recebe, ela não me acolhe no leito. A gente vive em casa como dois irmãos há décadas. Que casamento subsiste numa situação dessa? Mas por quê? Porque sexo na mente de muitos envolve culpa. Dá prazer? Dá, então é pecado. Deus não gosta. Na cabeça de alguns, sabe o que agrada a Deus? É ver a gente penar, é ver a pessoa subindo uma escadaria ali da Nossa Senhora da Penha e chegar lá no topo com os joelhos ralados. Aqui, ó, aqui, Senhor, ó, aqui. Aí sim, aí Deus, isso não é Deus, isso é um tirano. Vai dizer: ó, eu gostei de ver isso aí, rala mesmo o joelho. Esse é o Deus da Bíblia? Eu quero que você entenda hoje esse assunto de um ângulo completamente diferente. O problema não é o prazer. O problema é quando nós o transformamos em um fim em si mesmo. Quando nos tornamos pessoas hedonistas.
que é o hedonismo? É viver para o prazer. O prazer a qualquer custo. O prazer, ainda que isso custe a infelicidade do outro. Isso é pecado. Então não é o prazer que é errado, é fazer do prazer a coisa principal da nossa vida. A busca desenfreada pelo prazer, isso é que se torna pecado. Nós temos, todos nós, necessidades que precisam ser supridas para garantir nossa subsistência. Me diga alguma necessidade humana. Por exemplo, se você não tivesse dormido esta noite, como é que você estaria agora? Estaria caindo pelas tabelas, não é verdade? Estaria olhando assim para mim, vendo 2 bispo Hermes. Porque deixou de suprir uma necessidade. A necessidade de dormir, de recarregar as baterias. Se você fica 3, 4 dias sem comer, o que te acontece? Você vai dar um treco, porque vazio não para de pé. Então todos nós temos necessidades que, se não forem supridas a tempo, colocarão em risco a nossa subsistência. A necessidade de líquido, por exemplo. Você sabia que Jesus passou 40 dias no deserto sem comer? Em nenhum lugar diz que ele ficou sem beber. Porque já é provado que o organismo humano é capaz de suportar 40 dias sem comida, mas não suporta 4 dias sem bebida. Ele vai definhando, ele morre. Mas olha como Deus é tremendo. O que Deus faz? Sabiamente, Deus atribui ao suprimento de cada necessidade um prazer correspondente, e a cada prazer um desejo correspondente. Então preste atenção: necessidade, prazer, desejo. Então vamos dar um exemplo. Se você fica o dia todo sem beber água, o que você sente? Sede. É a necessidade. Essa necessidade produz o desejo. Eu preciso de água, eu preciso de água. Quando o diabo se aproveitou lá no deserto, que Jesus estava com fome, qual foi a sugestão do diabo? Transforma essas pedras em pães. A boca de Jesus deve ter enchido de saliva, porque ele estava com fome. E eu não duvido ele ter ponderado: será que não é uma boa ideia transformar essas pedras em pães? Porque ele estava com fome. Então, o desejo me leva a buscar suprir aquela necessidade. E quando ela é suprida, aquilo me traz prazer. A gente só sente prazer em alguma coisa quando a gente sente necessidade daquilo. Você está morrendo de sono, 2 noites consecutivas sem dormir. No momento em que você consegue deitar, aquele sono te é tão prazeroso. Isso vale para tudo. Que você sabe qual é o maior afrodisíaco? Vou dar aqui uma dica para os casais, porque eu durante muito tempo viajei muito. O maior afrodisíaco para um casamento é marido e mulher passar um tempo separados. Experimente. Eu conheço um bispo americano que viaja demais. Agora mesmo estava na África, e quando ele viaja, ele passa 2, 3 meses longe da esposa. Aí ele me conta: eu passo 2, 3 meses à base de chá de erva doce. Mas por que chá de erva doce? Porque você sabe como é que é a carne. Então, para me manter calmo, é chá de erva doce de manhã, chá de erva doce à tarde, chá de erva doce à noite. Mas quando ele chega em casa, depois de 2, 3 meses de ausência, meu irmão, é lua de mel. Ele é capaz de passar 2, 3 dias no quarto sem sair. Por quê? A privação nos faz desejar. E aquilo que é objeto do nosso desejo nos é prazeroso. Agora, se você come o dia todo, você nunca tem apetite. Você não sente fome. A comida deixa de ser um prazer para você e vira um vício.
Tem gente viciada em comer, como tem gente viciada em sexo. Já não sente mais nada, mas virou um vício. A pessoa coloca na cabeça dela que para provar que ela é homem, para provar que ela é mulher, tem que ter relações diariamente, se possível 3 vezes ao dia. Aquilo vai desgastando, desgastando, e o que antes lhe dava tanto prazer, agora já não lhe dá o mesmo prazer. É assim que funciona a mente humana, queridos. Uma coisa, preste atenção, é viver por prazer. A outra coisa é viver com prazer. O que Deus deseja para nós não é que façamos do prazer o objetivo maior da vida. Não. O que Deus deseja é que nós encaremos o prazer como um bônus, como uma recompensa. Jesus fala, por exemplo, da mulher grávida, da tristeza que ela tem quando ela está perto de dar à luz. Ela fica naquela ansiedade, né? Hoje em dia, nem tanto, né? Porque hoje a garantia de se sobreviver a um parto é muito maior. Mas naquela época, aonde ou quando metade das parturienses morriam no parto, então havia uma angústia: será que eu vou sobreviver? Será que meu filho vai nascer vivo? Aí Jesus diz: mas quando a criança nasce, que ela toma no braço o prazer de ser mãe, recompensa toda a dor que ela sentiu. Então viva com prazer, coma com prazer. Não é comer com os olhos, não é comer além da medida, mas coma com prazer. Desfrute com a tua mulher, com o teu cônjuge, mas não faça disso o grande alvo da sua vida. A gente ouve falar de fatos, por exemplo, em que um dos cônjuges sofreu um acidente ou por causa de uma enfermidade ficou inválido, e mesmo assim a esposa não o abandonou, porque o que une aquele casal é muito mais do que o prazer sexual. Se eles, a partir daquele fatídico dia em que o acidente aconteceu, não terão mais relações sexuais, é claro, haverá um pesar, haverá uma tristeza por isso, mas que poderá ser compensada de certa forma pelo prazer da companhia do outro. A idade chega, e com a chegada da idade, a libido diminui, desejo, usando um termo meio que vulgar, mas para que você entenda, o tesão diminui com a idade. Mas o fato de você amar aquela pessoa, você vai com ela até o último dia. Você não vai precisar procurar aventuras, porque eu não estou tendo mais prazer no meu relacionamento, então eu tenho que pular a cerca. Não. Quando você elege o prazer como o supremo alvo da sua vida, você sempre corre o risco de estragar tudo. Você deixa de pensar na felicidade do outro para priorizar a sua própria felicidade. E é aí que mora o problema. Então viva com prazer, mas não viva por prazer. Não seja hedonista. Quando somos regenerados pelo Espírito Santo, quando nascemos de novo, né? O eixo da nossa existência é deslocado, deixando de ser o nosso eu para ser Deus. A partir daí, vivemos em função daquilo que agrada a Ele e não a nós mesmos. Mas é justamente aí, quando passamos a viver para Deus e não para nós, que descobrimos o maior de todos os prazeres. Por buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas, inclusive o prazer. A gente passa a ter prazer em Deus. O que diz lá o Salmo de número 37? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Isso para Deus, o teu prazer é assunto sério para Deus. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, Deus passa a fazer do teu prazer
um alvo para Ele. Ele busca o teu prazer. Ele quer te ver alegre, Ele quer te ver contente, Ele quer te ver feliz. Você passa a se deleitar. O que é deleitar? É ter prazer nas coisas de Deus. Não é uma coisa religiosa, sabe? Não é, lá vou eu para a igreja, um domingo desse, uma lua dessa, eu podia estar na praia, tá bom, vou para a igreja. Não. A palavra de Deus diz, o salmista declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Até na hora de dizimar, na hora de ofertar, isso envolve prazer. Se eu descobrisse que a minha mulher só me procura ou só me recebe para cumprir um dever, eu ia ficar muito ofendido. Nada alegra mais o marido do que se sentir desejado pela esposa. Nada alegra mais a esposa do que se sentir desejada pelo marido. Agora, cumprir um dever, como é que Deus se sente quando você traz aqui uma oferta, um dízimo, ou quando você vem à igreja só para cumprir um dever religioso? Quando não há prazer. Deus ama ao que dá com alegria. Então não é, ainda que seja um dever, preste atenção, é um dever. Dizimar é um dever, vir à igreja é um dever, mas eu não devo fazer meramente por dever, eu devo fazer por prazer. Deus passa a ser compreendido como a fonte de todo prazer, enquanto as demais coisas são apenas os canais através dos quais nós alcançamos o genuíno prazer. Então Deus é a fonte de todo prazer, inclusive sexual. Inclusive sexual. Ele é a fonte de todo prazer. O ato conjugal é apenas um veículo que Deus usa. Como o ato de comer, de beber, de dormir, suprir qualquer outra necessidade, é apenas um veículo, um canal, mas a fonte de todo prazer é quem? É o Senhor. Você sabe qual o maior prazer que nós vamos ter em toda a nossa existência? Quando nos encontrarmos face a face com o Senhor. É o que mais a nossa alma deseja, mais do que carro novo, mais do que casa própria. Ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor, não por um ceticismo da minha parte, uma incredulidade, só creio vendo, não sou nenhum Tomé não, mas a minha alma deseja estar com o Senhor. Enquanto esse prazer não se concretiza na minha vida, Deus vai me dando aperitivos nesta vida. Então cada prazer que você tem nessa vida é um aperitivo do prazer que nós teremos na eternidade. Tem gente que imagina a eternidade como um tédio. Gente, se viver no céu, na eternidade, for um tédio, pode ser que o inferno seja mais animado, né? Não vai ser um tédio. Vai ser um tempo, aliás, um tempo não, uma eternidade de prazer sem fim. Algumas pessoas perguntam, bispo, lá na glória, no céu, nós vamos comer? Tem gente que gosta tanto de comer, né? Nós vamos comer lá vai ter comida, meu irmão. Eu diria para você que sim, nós vamos comer, mas não porque disso vai depender a nossa subsistência. Nós vamos comer por prazer, não porque vamos depender disso, mas porque isso de certa maneira nos dá prazer. Será que nós vamos ouvir boa música? Ou vai ser todo o tempo aleluia, aleluia, né? Ou será que vai ter um ritmozinho diversificado e tal? Um sambinha, uma bossa nova, hein, Celso? Já pensou? O céu, o verdadeiro samba de uma nota só? Todo dia mesma coisa, ah, Senhor, igual isso aí. Deus é criativo, gente. Ele é o Senhor das artes. Por que existe arte? Porque a arte nos traz prazer. Ouvir uma boa música, assistir uma peça teatral, um bom filme, tudo isso envolve prazer. Abra sua Bíblia em 2 a Timóteo, capítulo 3, verso 4. Para a gente compreender melhor aqui o contexto, eu vou ler desde o primeiro verso, tá bom? 2 Timóteo 3, a partir do primeiro verso. Sabe, porém, isto: nos últimos dias
sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos. No final do verso 4 diz o quê? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quando um prazer se torna pecaminoso, é quando ele passa a ter na minha vida um peso maior do que Deus. Deus não aceita na nossa vida outro lugar que não seja o primeiro, gente. Mas tá tão frio, essa cama tá tão gostosa, vou fazer o que na igreja? Hoje não, Deus sabe todas as coisas, trabalhei demais essa semana. Que lugar o Senhor ocupa na sua vida? A desculpa que você dá para Deus, você daria no seu serviço? Não. Você deixaria de trabalhar amanhã e alegaria para o seu patrão que não foi porque estava muito frio e a cama estava muito gostosa? Não. Ele aceitaria essa desculpa? Não. Por que Deus tem que aceitar? Se você vive com prazer e não pelo prazer, se você tiver que escolher entre agradar a Deus e a si mesmo, você prefere agradar a Deus, mesmo quando isso não te dá prazer, na hora, no momento. A gente tem que aprender a dizer não à nossa carne, abrir mão de certos prazeres, quando naquele momento que está em jogo é o que é prioridade. Veja o que diz Tiago na sua epístola, capítulo 4, verso 1. Muito interessante essa passagem. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Você já parou para pensar alguma vez de onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? Por que o ser humano sempre está em guerra, sempre arruma uma encrenca para se meter? Você vai saber agora. Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais, combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ser amigo do mundo é ser amigo dos prazeres, mais do que amigo de Deus. A gente vive numa guerra, gente. Romanos 7, a partir do 18, o apóstolo Paulo diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Você já chegou a essa conclusão também? Sim. Já ou não? Sim. Ok, que bom. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, que é o meu espírito, tenho prazer em quê? Na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Gente, nós estamos no meio de um campo de batalha, e não tem um dia de trégua não, é todo santo dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Bispo, nunca vai chegar um momento na minha vida em que a coisa vai... Não, vai não. Você pode deixar de ser tentado numa área, vai passar a ser tentado em outra área. Sempre haverá em você um lado mais vulnerável.
E vai ser justamente onde você estiver mais vulnerável que o inimigo vai investir pesado. Como é que você age? O seu homem interior, o seu espírito, tem prazer? É na lei de Deus. Tem prazer em fazer o que é certo. E eu tenho certeza que você já viveu o que eu vou dizer aqui. Quando você consegue resistir uma tentação, seja ela qual for, viu gente? A sensação que você tem depois é de um alívio. Graças a Deus, disse não, Deus me ajudou, obrigado Jesus. É melhor do que dizer sim e conviver com a culpa o resto da vida. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu fiz? Diga não e fique vermelho 1 minuto, do que é melhor do que dizer sim e ficar amarelo, tendo que esconder o resto da sua vida. Então, como é que eu vou vencer essa batalha? O meu espírito tem que se fortalecer pela palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu busco a Deus, mais o meu espírito se fortalece para dizer não à minha carne. E que bom que a minha carne é fraca, porque se ela fosse forte, aí que seria o problema, né? Que bom que ela é fraca. Agora, se em vez de alimentar o meu espírito, eu alimento a minha carne, por exemplo, com pornografia, você fica colocando diante dos seus olhos aquele lixo, você está instigando o que há de pior em você. Por isso que o salmista declara: não porei coisas mais diante dos meus olhos. Certos tipos de conversa estimulam o que há de pior em você. E o texto diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, evita. Não se exponha desnecessariamente a uma tentação. E depois também não venha com essa de que a tentação foi maior que eu. A Bíblia diz: Deus não nos deixará ser tentados além do que possamos resistir. Deus não deixa. Deus estabelece um limite. O diabo, para tentar Jó, tinha que pedir permissão a Deus: Senhor, até onde posso ir? Só até aqui, e acabou. E quando Deus permite que sejamos tentados, Deus está nos dando um voto de confiança. Quando você cede, quando você cai, você não decepciona só a tua mulher, você não decepciona só teus filhos, só teus pais, você decepciona teu Deus. Não faça isso. Eu quero terminar com uma rápida reflexão sobre o ponto G. Os estudiosos dizem que há no corpo feminino um ponto que, quando alcançado, produziria um êxtase, um prazer imensurável para a mulher. E já há quem diga que o homem também tem um ponto G. Não vem ao caso aqui identificar nenhum nem outro, tá, gente? E quando se fala de ponto G, está se falando de prazer sexual. Mas não é sobre prazer sexual que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre o ponto G da alma. O maior prazer que o ser humano pode ter na vida não é carnal. Como eu disse, o prazer carnal é um aperitivo. O maior prazer que o ser humano pode ter nesta vida é de ordem espiritual. O clímax, o êxtase. O apóstolo Paulo alcançou esse clímax. E eu quero te dar pistas de como alcançá-lo também. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Abra, por favor. Olha o que diz o grande apóstolo Paulo: por isso sinto prazer em quê? Em quê, queridos? Nas fraquezas. Repito: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui está o segredo.
Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que por causa da excelência da revelação que Deus confiou a ele, foi-lhe dado um espinho na carne. E ele diz, ele identifica esse espinho que Deus concedeu a ele como sendo um mensageiro de Satanás que vinha esbofetear sua face. Trocando em miúdos, o que significa isso? Paulo tinha uma vida pregressa horrível, ele perseguiu a igreja, ele foi responsável pela morte de cristãos. De repente o cara se converte e vira o maior apóstolo de todos os tempos. Muita gente ficou com o pé atrás com ele. Pô, esse cara aí está dando uma de crença, não vale nada, esse cara aí perseguiu todo mundo e tal, ele deve estar fingindo e tal. Mas só que Deus usava de tal maneira, era tanta gente sendo salva através do ministério dele, era tanta gente sendo curada, que não restava dúvida, ele era um homem de Deus, ele havia realmente se convertido. Só que de vez em quando alguém vinha, interrompia um sermão de Paulo e dizia: vem cá, eu acho que eu te conheço, é você, eu conheço teu passado. Aquilo funcionava como um espinho na carne. Você já teve um espinho no seu pé? Não incomoda o caramba? E quando você tira, não é um alívio? Não é assim? 3 vezes Paulo orou dizendo: Senhor, tira esse espinho, e Deus: Senhor, não aguento mais, Senhor, tenho que conviver com esse fantasma do meu passado. Tiro não. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe para que esse espinho, Paulo? Para você não se ensoberbecer, não achar que é o cara. A tua fraqueza, quando você admite a tua fraqueza, o meu poder vem e se acopla, se encaixa perfeitamente na tua fraqueza. E é esse acoplamento, é esse encaixe entre a minha fraqueza e o poder de Deus que eu chamo de ponto G da alma. Nunca minha alma alcançará prazer maior do que admitir a minha fraqueza. Há uma rendição. Ok, Senhor, você venceu, eu sou teu. Eu não vou ficar tentando ser o grosso, eu admito, de forte eu não tenho nada, eu sou fraco. Se não for tua graça, eu estou perdido. É nesse momento, gente, que a nossa alma é elevada. Por isso que a Bíblia diz que os que se humilham são exaltados, mas os que se exaltam são abatidos. Quando eu digo eu sou forte, naquele momento eu sou fraco. Quando eu admito, Senhor, eu sou fraco, naquele momento Ele me faz forte. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, meu irmão. Talvez 1 ano, talvez 10, talvez 30, talvez 40. Mas se você ainda não alcançou esse clímax, você ainda não descobriu o maior de todos os prazeres. Maior do que o prazer do sexo, da comida, da bebida, da diversão, da arte, da música, da dança, qualquer outro prazer. O salmista também descobriu esse prazer. Ele diz no Salmo de número 28, verso 7, apenas ouça para ganharmos tempo: o Senhor é a minha força. Diga comigo: o Senhor é a minha força, meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com meu canto louvarei. Gente, isso aqui é muito profundo. Saltar de prazer. Saltar de prazer. Por quê? Porque eu descobri que Ele é a minha força. Eu não confio na força do meu braço. Se eu percebo que há uma tentação na esquina me aguardando, eu não vou encarar essa tentação
estribado na minha força. Não, só eu sou o tio de letra, só eu não quer dizer nada para mim, quer dizer sim, eu me conheço. Eu sei onde eu sou vulnerável. E é por reconhecer onde eu sou vulnerável que eu digo: Senhor, só a tua graça me basta. É de ti que eu dependo, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu vou ceder. Me ajuda, me dá força. Aí meu coração vai saltar de êxtase, de prazer em Deus. O prazer do pecado não compensa, não pode ser comparado ao prazer de Deus. Agora, o prazer é maior quando é recíproco. É interessante porque quando você está comendo, você tem prazer na comida, mas a comida tem prazer em você. Alguma vez um prato de comida olhou para você e disse: me coma, eu gosto, né? Você tem prazer na comida, mas a comida não tem prazer em você. Você tem prazer na cama, estou falando de dormir, tá, gente? Mas a cama não vai dizer para você: ah, como eu gosto que você deite sobre mim. Então é um prazer de uma via só, né? Só você tem. Já no prazer sexual, se for recíproco, é muito maior. Por isso que o marido tem que se preocupar mais em dar prazer à esposa do que ter prazer. Porque é no prazer que ele dá a ela que ele alcança o maior prazer. Mas vamos falar do nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos prazer em Deus, admitindo a nossa fraqueza, reconhecendo nossa dependência dele, será que esse prazer é recíproco? Isto é, será que Deus também sente prazer em nós? Você lembra quando Jesus estava descendo as águas do batismo e que uma voz bradou do céu: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Gente, você pode imaginar o que é Deus sentir prazer em nós? Pode parecer muita presunção, né? Mas o Salmo 16, verso 3 diz assim: mas aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. Deus tem prazer na nossa companhia. Deus tem prazer em atender nossos pedidos. Deus tem prazer em nós quando temos prazer nele. Agora, com Deus não dá para fingir. Você sabe que uma relação homem e mulher, pelo menos a mulher, se quiser, finge. E a mulher, você sabe, fingir muito bem. O homem está crente e está lavando. E na verdade ela não sentiu nada. Foi só para não deixar o marido triste, só para cumprir um dever marital. Mas com Deus não funciona. Não dá para fingir. A gente pode estar reganhando os dentes, dizendo: aleluia, Senhor, estou tão feliz de estar aqui. Sinto feliz em vir à tua casa. E Deus olha e diz: cara de pau, não está feliz nada. Estava tudo até em casa agora. Está aí só porque a esposa forçou, porque o marido forçou, porque a mãe fez chantagem, disse que se ela não viesse, me chamasse mais ela de mãe. Sabe que tem gente que funciona assim, né? Para vir à igreja é uma luta. Se você não for, não olho mais na tua cara, só vai ter um amigo. Eu vou. Aí vem cantar: fico feliz de vir em tua casa. E Deus diz: conta outra. Não está feliz nada. Você só está aqui por obrigação. Então com Deus não dá para fingir. Eu vou terminar com esse texto, Isaías 58. É um dos meus prediletos, porque fala do verdadeiro jejum, né? Só que hoje vamos lê-lo de outro prisma. Isaías 58, do verso 2 ao 7, diz assim: é Deus se queixando, como o marido se queixando da mulher, ou vice-versa. Olha o que Deus diz: pois dia a dia me procuram,
tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Como se Deus estivesse engolindo isso aqui. Dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho o iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Aprazível quer dizer que dá prazer? Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas do teu próximo? Dá um pulinho lá no verso 14. Então te deleitarás no Senhor, quer dizer, sentirás prazer nele, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. O que nós estamos encontrando aqui nessa passagem? Deus se queixando, dizendo: estou cansado de fingimento. Vocês fingem que tem prazer em mim, vocês fingem que têm vontade de conhecer a minha palavra, que estão interessados nos meus mandamentos, mas tudo não passa de fingimento. Vocês não têm prazer em coisa nenhuma. Vocês ficam aí me contestando e dizendo: Senhor, por que a gente jejuma e o Senhor não dá a mínima? Quer saber por quê? Porque o jejum de vocês é uma baita de um fingimento. Enquanto vocês jejumam, continuam explorando os seus trabalhadores. Enquanto vocês jejumam, continuam sendo tão iníquos quanto antes. Vocês não mudam nada, só porque deixaram de comer algumas horazinhas, acham que isso os faz melhores. Não é esse o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é que vocês repartam o pão com aquele que não tem o que comer, que vocês cubram o nu, que vocês acolham o desterrado, o que não tem onde morar. Esse é o jejum que eu quero. E quando vocês praticarem este jejum, aí vocês vão descobrir o verdadeiro prazer. Eu vou fazer vocês cavalgarem nas alturas. Gente, aí parece que Deus foi muito longe, né? Vocês vão ver como é bom me servir. Mas quando vocês deixarem de fingir e aprenderem a fazer o que me agrada, quando vocês deixarem de viver para si e passarem a viver pelo seu próximo, será que nós já descobrimos esse prazer? Será que Deus já está nos fazendo cavalgar nas alturas? Ou ainda estamos vivendo aquela espiritualidadezinha rasteira, sabe, medíocre, fazendo pirraça com Deus, usando o jejum como moeda de troca, fazendo birra: ou o Senhor me abençoa, ou nunca mais eu coloco meus pés nessa igreja, ou o Senhor me atende. Aí Deus diz: você está doido, você não entendeu nada. É isso que é me servir? É achar que eu sou o gênio da lâmpada? Que eu estou aqui só para ficar fazendo mágica, colocando carro zero na sua garagem? Eu quero te dar um prazer que o carro zero não te dá, que a casa própria não te dá, que nem a sua mulher te dá, que nem seus filhos te dão, que nada nesse mundo te dá. Eu quero te fazer cavalgar nas alturas. Mas antes, o eixo da sua vida tem que ser deslocado. Você tem que deixar de viver para si, deixar de se ver como o centro do universo, tudo orbitando ao seu redor. Você não é o centro. Tem coisa muito mais importante do que o seu emprego. Tem coisa muito mais importante até do que a sua saúde. Quando você priorizar o meu reino,
eu lhe acrescentarei todas as coisas. E não é só o reino, é o meu reino e a minha justiça. Reparte o pão. Aquilo que Deus te deu não é só visando o seu aprazimento. Deus quer suprir a necessidade de outros através de você, daquilo que Ele te deu. Amém? Vamos ficar de pé.